Faça sobre nós o sinal da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Estou aqui para louvar este louvor. Vou me entregar a Jesus, buscando a minha conversão. Quero sair do desamor neste louvor. Vou me entregar a Jesus, buscando a minha conversão. Quero sair do desamor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom, meus irmãos, agora eu queria chamar o Amaury aqui na frente e pedir que vocês aí de casa possam rezar conosco uma Ave Maria, a oração do Espírito Santo, para que Deus possa conduzir mesmo, né, essa pregação dele e que ele consiga ser canal da graça do Senhor para a sua casa hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, e a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, eu sou Amaury Lazzarini, ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, casado, pai de 4 filhos. Esse ano estarei completando, se Deus quiser, 30 anos de casado. Também participo do site a nível nacional, Católico Play, o cplay.com.br, que é da comunidade de pregadores, que tem como objetivo maior a transmissão e a anunciar a boa nova, a evangelização, através desse vasto mundo das redes sociais. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, para anunciar a palavra de Deus para vocês. Uma palavra que transforma a vida das pessoas. Como eu fui transformado pela palavra. Uma palavra maravilhosa que vai mexer com a situação que você está vivendo hoje. Essa palavra que eu preparei para vocês vai transformar a vida de vocês. Eu convido vocês a pegarem a palavra de Deus, que é o tema desta pregação hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Evangelho de São Marcos, capítulo 4. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. À tarde daquele dia, disse-lhes:
passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisto, surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: Como sois medrosos? Ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Nessa passagem da Escritura, Jesus pede para os discípulos passarem para o outro lado do Mar da Galileia. E de repente começa uma tempestade. Os discípulos, todos com medos, bastante medo, começaram a ficar apavorados. E o vento, aquela tempestade que vem e sopra, e aquele vento, ventania. A água do mar já se lançando sobre a barca, e os discípulos com água até nos joelhos. Senhor, tu não te importa que pereçamos? Eu tenho certeza que vocês já vivenciaram essa experiência muito ruim de uma tempestade. Quando eu era adolescente, eu fui no clube, estudava de manhã, chegava tal, e à tarde eu ia no clube, eu praticava natação, tal, e enfim. De repente começou a mudar o tempo, estava um tempo muito bom, sol, tal, aquele calorzão, ótimo para estar numa piscina. De repente, lá do horizonte começou a vir um tempo escuro, começou um vento muito forte, um vendaval, na verdade. E começou a chover, uma chuva forte, muito forte. Aqui no interior a gente chama de chuva de vento, né? Tempestade e chuva de vento. Imaginem os discípulos lá no meio do mar. Numa barca, a água entrando dentro da barca, eles todos molhados, e raio, trovão, e raio que cai no meio do mar. Ficaram apavorados. E a palavra fala para nós, meus irmãos. Ao cair da tarde naquele dia, eu não sei o que você está passando, mas ao cair da tarde, quando eles saíram, eles já, até chegar, atravessar e chegar no meio do mar, já estava à noite. Além de toda aquela tempestade, todos aqueles raios, trovões estarem caindo, ainda tinha a escuridão da noite. Mas Jesus tem o poder de salvar de qualquer situação que nós estamos vivenciando. Inclusive, dessa tempestade comunitária, que é a pandemia do Covid-19. Muita gente fica apavorado, deprimido. Eu conheço um garoto que ele não põe o pé na calçada.
Por outro lado, eu conheço outros garotos que ficam na rua andando para lá e para cá, como se estivessem de férias. E isso não acontece só com a garotada, não. Acontece também com os adultos. Tem gente que entrou em depressão por causa da pandemia. Jesus tem o poder de acalmar qualquer tempestade. Nós podemos e devemos fazer o que cabe a nós. Observar as orientações sanitárias, o distanciamento social, usar máscaras, que não é o nosso caso aqui, porque nós estamos em 4 pessoas. Já que não pode ter aglomerações nos templos religiosos, por enquanto. Nós devemos fazer a nossa parte. O resto é com Jesus. O barco, eu não sei que tempestade que você está vivendo hoje. O barco está se enchendo de água. Você tem que fazer a tua parte e pedir para Jesus. Desperta Jesus no teu barco. Mais um trecho da palavra que diz assim: Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. A popa de um barco é a parte de trás. Popa é a parte de trás do barco. Proa é a parte da frente. Jesus estava lá, tranquilo, dormindo. E o que os discípulos fizeram? Despertaram Jesus. Quantas tempestades eu passei na minha vida. Vocês podem até conferir isso no meu canal no YouTube, que tem vários testemunhos, tem texto, enfim, tem muita coisa lá. Eu passei muito e passo ainda muitas tempestades. A partir do momento que eu despertei Jesus e que eu comecei a perceber que Jesus está no barco, a minha vida começou a ser transformada. Porque tempestade, dificuldades, tribulações, nós vamos passar. Isso é inevitável. Isso não tem como falar para vocês que vai ser 1000 maravilhas. Vocês lembram do Titanic? Lembra? Um barco enorme. Um transatlântico que foi construído pelos melhores engenheiros navais, tudo com alto requinte, com luxo, com tudo de bom que vocês possam imaginar que possa ter num transatlântico. O mar que eles estavam trafegando um pouco antes do acidente, um pouco antes do Titanic afundar, estava com tempestade? Vocês devem ter assistido o filme. Estava com tempestade? Não, né? Muito pelo contrário, o comandante até falou: nossa, está uma calmaria aqui. Infelizmente, eles construíram um enorme transatlântico, mas não colocaram Jesus dentro do barco. O Titanic, quando afundou, ele bateu no iceberg lá, né, e começou a afundar, ele começou a ficar empinar. Ele começou a afundar pela parte de trás. Ele começou a afundar pela parte de trás. Meus irmãos e minhas irmãs, a partir de hoje, cabe a você despertar o Jesus que está no teu barco. Confia.
faça a tua parte. Cumpra os requisitos, igual eu falei, as orientações sanitárias. Cumpra toda a sua parte. E confia em Deus. Quando eu despertei Jesus no meu barco, eu passei a confiar mais e a ter medo de menos. Jesus estava na popa, na parte de trás, e os discípulos despertaram Jesus. Meus irmãos, a gente tem que ter a coragem de despertar o Jesus do barco que nós estamos, para que ele acalme a tempestade que nós estamos vivendo. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se você está passando por uma depressão. Mas nós temos que clamar ao Senhor. Senhor Jesus, Tu não te importas. Tu não te importa com a gente. O Senhor não importa que nós estamos perecendo nessa pandemia. Que muitas pessoas estão entrando em depressão, ficando deprimidas e algumas até neuróticas. Enquanto outras também não estão nem aí. Desperta Jesus que está no seu barco. Senhor, Tu não te importas que meu pai perdeu o emprego, que nós estamos passando dificuldades. Senhor, Tu não te importas que meu namoro não dá certo, que a minha vida sentimental não vai para frente, que meu emprego foi para o espaço, que minha vida sentimental está muito ruim. Senhor, Tu não te importas que nós estamos aqui hoje no templo apenas com 4 pessoas. Isso aqui hoje poderia estar lotado. Estamos hoje aqui com 4 pessoas, Senhor. Senhor, Tu não te importas. Senhor, Tu não te importas que essa doença está acabando com a minha saúde, que meu marido está me traindo, que a minha esposa está me traindo. Senhor Jesus, a presença de Jesus na barca, meus irmãos, não quer dizer que nós não teremos tempestades, que nós não teremos dificuldades, que nós não vamos passar por tribulação. Não. A presença de Jesus na barca quer dizer que o barco não vai afundar. Por isso cabe a nós despertar o Senhor que está dormindo. Um convite de Jesus para você hoje, assim como ele me convidou um dia para entrar nessa barca, e eu estou nesse caminho há mais ou menos 23 anos. E olha que essa barca balançou, hein? Ela balançou, teve tempestade. Quem me conhece, algumas pessoas que conviveram comigo sabem disso. Olha que essa barca balançou. Essa barca balançou, caiu raio, caiu trovão, começou a encher de água, mas ela não afundou. Essa é a promessa de Deus para nós hoje. E a tua barca também não vai afundar. O ministério pode fazer um fundinho musical aí para nós? Senhor, peça nesse momento para o Senhor. Vocês que estão nos acompanhando, peçam a Jesus. Desperta Jesus na sua barca, para que a sua tempestade seja acalmada. Senhor, que cada pessoa que está passando neste momento por dificuldades, por doenças físicas,
mentais, sentimentais, espirituais, por crises familiares, desemprego, estão desoladas, desiludidas, que elas hoje possam experimentar a tua palavra, Senhor, a tua palavra poderosa, que assim como o Senhor levantou a mão no meio da barca e disse ao vento e o mar, e eles cessaram. Acalmou-se a tempestade. E logo depois veio a bonança, como diz a palavra. Para que depois de tudo isso, as pessoas que nos acompanham possam experimentar a graça de Deus acontecendo na vida das pessoas. Que elas possam experimentar a fartura, a bonança, a harmonia familiar, a verdadeira felicidade. Para que elas possam ter a restauração da saúde. Para que o Senhor possa nos ajudar com essa vacina, para a cura dessa pandemia, que aflige a população mundial. Que o Senhor possa nos dar a graça de acabar com essa pandemia. Que o Senhor também nos conceda experimentar a graça de Deus acontecendo nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que estão acompanhando. O poder na vida de nossos irmãos. Fica conosco, Senhor. Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Esse, meus irmãos e minhas irmãs, esse é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é Jesus, o Senhor da história. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Que o Senhor nos conceda a sua graça e sua bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Se tiver algum padre, né, acompanhando a gente, Padre Hélio, Padre Marcelo, eu peço que que os senhores nos dê a bênção daí. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquem com Deus.